E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Bom, aqui quem fala é o Batman e nesse vídeo eu estou trazendo o resumo do anime Evil or Lie. Esse é um anime bem desconhecido, onde um perdedor foi preso e lá ele treinou até se tornar o cara mais forte da prisão. Antes de começar esse vídeo, eu queria dar uma mendigada no seu like e no seu comentário, pois fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho e eu percebo que mesmo tendo boas views, os vídeos têm muito menos likes e interação. E esse tipo de atitude sua de não comentar e deixar o like faz com que o YouTube pense que vocês são robôs e não recomende o meu vídeo. Além disso, de vez em quando eu tomo um ban, porque o YouTube acredita que meu conteúdo é feito por IA, só porque eu não apareço na frente dos vídeos. Então, por favor, não seja um robô e comente qualquer coisa. Pode ser até mesmo o seu tipo favorito de garota. O meu tipo favorito de garota é a minha esposa, baixinha, branquinha, roqueira, com temperamento explosivo. Comenta aí agora a sua. Bom, essa história se inicia numa escola no estilo prisão, que foi criada para educar jovens para um futuro duro e grosso. Certo dia, um garoto chamado Hibiki estava jogando Call of Duty Zombies em uma lan house, até que do nada, ele dormiu e acordou em um lugar escuro, cheio de jovens iguais a ele. O idiota ficou extremamente feliz, pensando que ele havia sido transportado para o mundo de um game. Do nada, uma porta se abre e vários homens passam por ela. No meio de todos os homens estava uma mulher de óculos chamada Jean. Ela explica que esse lugar é uma escola-prisão, feita para lidar com jovens desordeiros. Nesse momento, o garoto se rebela, dizendo que ele não vai ser corrigido e que os seus pais são ricos, e por isso ele deseja uma foto da Jean sem roupa. Após ele falar isso, um velho bombado cheio de raiva de jovens se aproxima do menor e desce a porrada nele. O nome desse velho é Xian e ele é o instrutor dessa prisão. Animado, o velho bateu no garoto até ele desmaiar. Isso fez com que todos ficassem extremamente assustados. Após aquecer o seu braço, o Xian diz que nessa escola todos devem apenas obedecer ou levar porrada. Dito isso, o instrutor começa a chamada e ao falar o nome do nosso personagem principal, ele chama o Hibiki de lixo descartado, pois a mãe dele o botou para ficar nessa escola até que ele complete 18 anos de idade. Sim galera, o menor era muito desobediente e só queria saber de jogar e gastar dinheiro. Por isso a sua mãe o descartou como lixo, permitindo até mesmo que o Hibiki fosse drogado e levado sem saber de nada para essa prisão. Nesse momento, o Hibiki tenta dizer que um erro deve ter acontecido, mas o Xian diz ter visto ele admirando as lindas coxas da Jean. E quando o garoto negou dizendo ser assexual, ele acaba recebendo um pouco de massagem do Xian. Após a massagem, o velho pergunta novamente se o menor olhou para Jean, e o Hibiki diz que sim. E por conta disso, ele recebe mais um pouco de massagem, por ser um pervertido. Após a bela massagem, o Hibiki e todos os novos prisioneiros, quero dizer estudantes, recebem um banho refrescante a uma temperatura de menos alguns graus. E enquanto recebia esse belo tratamento, o Hibiki chegou à conclusão de que ele deveria fugir desse lugar. Então, quando ninguém estava olhando, o Hibiki subiu um corredor, chegando até o telhado dessa prisão. Chegando lá em cima, o Hibiki descobre que é impossível fugir desse lugar. Com medo de sofrer, o Hibiki se prepara para tirar sua própria vida, mas ele é impedido por um cara chamado Shin, que diz que o próprio Hibiki não tem coragem para fazer isso. O Shin dá uma ideia ainda melhor do que apenas se matar, que no caso seria pular dali de cima mirando no instrutor. Assim ele se mataria e se vingaria do cara. No fim, o Hibiki age como um covarde, desistindo de pular. Tudo isso para ser ameaçado de morte pelo seu novo inimigo. O garoto do cabelo roxo oferece uma ótima oportunidade para o Hibiki, que no caso era ele se tornar o cachorrinho dele, e em troca, a sua vida nessa escola seria muito mais fácil. O Shin também promete transformar o Hibiki em um homem de verdade e remover o seu vício em Call of Duty, mas o Hibiki começa a pensar que o Shin é gay e responde dizendo que não curte homens. O fato do Hibiki pensar que ele é gay irrita tanto o Shin que ele começa a massagear o Hibiki. Então, agindo como um verdadeiro homem, ele diz que irá dar qualquer garota para o Hibiki, e essa opção faz com que o nosso personagem principal se torne o fiel seguidor dele. E ao olhar pelo binóculo, ele encontra uma garota que ele era apaixonado, a Shiori. Ela era uma estudante de honra e não deveria estar nesse lugar horrível. Daí, como promessa é dívida, o Shin promete dar essa garota na mão dele. Dito isso, eles descem as escadas e se encontram com o instrutor e seus subordinados, doidos para dar uma massagem no Hibiki. O Shin diz que o Hibiki se perdeu procurando o banheiro, e quando o instrutor iria massagear o Hibiki, o Shin disse que o garoto se tornou o seu cachorro. Essas palavras fizeram com que o Hibiki não fosse massageado, e depois disso ele ficou todo feliz, acreditando que o Shin realmente era alguém influente nessa prisão. Para conseguir aquela garota para o Hibiki, o Shin vai até um cara chamado Udo e pede para que ele faça algo. Após a conversa, Udo inicia um ataque a uma garota chamada Jun, mas na verdade ele estava pegando o celular que ela estava escondendo. Feito isso, Udo tem a ideia de despir a garota para procurar mais coisas. No entanto, a Shiori o impede de continuar, o ameaçando com um estilete. Os garotos então atacam a Shiori, mas ela é forte, e quando uma pedra é arremessada na direção dela, o Hibiki cabeceia a pedra para proteger. Depois disso, a Shiori leva o Hibiki para um galpão para o ajudar, mas o idiota estava pensando apenas em coisas erradas, por isso a Shiori quase o castra. Logo em seguida, ela vai até a Jun e pede para que ela faça um certo favorzinho. A Shiori resume tudo, dizendo que não a salvou por compaixão, e sim por interesse em obter um telefone contrabandeado. A Jun se nega a conseguir um celular para ela, então a Shiori diz que não irá a proteger na próxima vez. Nesse momento, Hibiki tenta dizer que a Shiori é a sua luz nesse lugar, mas ela o manda sumir da frente
dela. Nesse exato momento, o Shin entra em ação com um telefone na mão e promete dar a ela, se uma certa condição for cumprida. A Jun tenta pegar o celular, mas é instantaneamente impedida pela Shiori. Feito isso, a Shiori pergunta quais são as condições dele, e o Shin revela que as duas devem fazer o Hibiki se tornar um homem. Ao ouvir isso, a Jun, doida por um celular, já começa a seduzir o Hibiki, mas a Shiori a ataca, não permitindo que ela faça isso. Logo em seguida, ela ameaça o Shin, o ordenando dar esse celular para ela. No entanto, o celular que ele está segurando não vale de nada, e ele só irá dar um celular bom de verdade para quem fizer o Hibiki se tornar um homem. Infelizmente, a garota começa a seduzi-lo, e o garoto facilmente começa a delirar com a beleza dela, e no momento em que ela o beija, a garota vomita de tanto nojo que está sentindo, e ao vê-la sofrendo tanto, o Hibiki diz que ela não precisa fazer isso, e revela sua intenção de ajudá-la a conseguir um celular. Não só isso, mas ele deseja a ajudar a escapar dessa prisão. Então, para realizar a condição, o Hibiki ordenha o seu leite sozinho, e a Shiori promete ajudá-lo sempre que alguém o intimidar. Ao ver ela dizendo isso, o Hibiki começa a acreditar que de alguma forma ele irá conquistar essa garota. Depois de todo o ocorrido, a Shiori ganha o celular, e o Hibiki tenta dar uma lição de moral no Shin, dizendo que o corpo de uma mulher não pode ser usado dessa maneira. Mas o fato do Hibiki ser tão hipócrita ao ponto de pedir uma garota para ele, e depois recuar, e ainda tentar dar uma lição de moral nele, encheu o Shin de raiva, e por isso, o Shin começou a enforcar o Hibiki, dizendo que a partir de agora, o Hibiki é o seu cachorro, por isso ele deve o tratar como seu mestre. No entanto, mesmo após o Shin cumprir com a sua promessa, o Hibiki tenta fugir do acordo, dizendo que ele concordou apenas em não se matar. Ao vê-lo fugindo, o Shin decide brincar com o Hibiki depois. Um tempo depois, na porta do seu quarto, o Hibiki fica com medo de entrar e apanhar, mas ele é muito bem recebido pelo Bin. Ao entrar no quarto, o Hibiki pensou que iria levar um tiro, mas na verdade, todos estavam ali para recebê-lo com um sorriso no rosto. Todos se apresentaram ao Hibiki, sendo Kyo, o prefeito do dormitório, o Hai e o Toi. Eles estão o tratando bem, pois acreditam que o Hibiki acabou de se tornar um cachorrinho do Shin. Logo, se eles tratarem bem o Hibiki, todos eles irão poder comida de qualidade. Acontece que o Shin é uma existência especial nessa prisão. Todo dia ele se alimenta com uma comida luxuosa, enquanto o restante dos alunos comem lavagem de porco. E após descobrirem que o Hibiki não é o cachorro do Shin, os garotos tentam o destruir, mas eles falham, pois a comida deles é tão fraca que eles estão quase virando saudade. Na verdade, eles estão gastando o dinheiro deles com proteção, por isso eles não comem há dias. Ao descobrir que o Bin está pegando toda a grana desses três companheiros em troca de proteção, o Hibiki decide falar com ele, mas os magricelas avisam que não é seguro mexer com o Bin. No entanto, o Hibiki os ignora e vai até o Bin para pedir que ele pare de explorar os seus colegas de quarto, mas o Bin o ignora, dizendo que ele é o chefe desse dormitório e que os três garotos decidiram não comer em troca de não enfrentar as dificuldades dessa prisão. Do outro lado da tela, vemos que a Shiori não consegue usar um celular devido à falta de internet ou sinal. A Jun promete ajudar em troca de um celular, mas a Shiori sabe que a Jun é uma vigarista, por isso ela recusa sua ajuda. Um tempo depois, vemos a aula de educação física prestes a acontecer, e lá estava o Hibiki, todo animadinho. Então ele é avisado que a aula de educação física nessa prisão é basicamente um treinamento militar, e que nenhuma outra disciplina é dada a eles. Alguns segundos depois, o instrutor da academia aparece para fazer a chamada, e logo em seguida ele explica como as coisas irão funcionar, pois tem vários novos estudantes nessa academia. Basicamente, todos devem acordar às 7 horas da manhã, onde sairão para um treinamento, e nessa escola existe um toque de recolher sagrado, que começa às 21 horas. Quem não retornar até o seu quarto antes do horário combinado vai receber uma massagem, e quem for contra os instrutores será punido. Quem tentar fugir será punido. Quem tentar acessar a internet ou contatar o mundo afora será punido. Resumindo, nesse anime não irá faltar pessoas sendo massageadas, e quem cometer muitos erros, além de apanhar, irá ficar preso em um buraco para refletir melhor sobre suas ações. No fim, obviamente, os alunos que se comportarem bem serão recompensados. Após a explicação, o treinamento começa, e o Hibiki consegue lidar muito bem com tudo, pois ele já foi um ótimo atleta no passado, mas ele desistiu por um motivo que ainda é um mistério. Infelizmente, os colegas de quarto do Hibiki não conseguem se desenvolver no treino, por isso eles começam a receber a famosa massagem. Não aguentando ver isso, o Hibiki tenta os proteger, explicando que eles não comem há dias, por isso eles não têm energia, mas o instrutor também concede ao Hibiki a famosa massagem. No entanto, depois de apanhar tanto, o garoto já está ficando resistente, por isso ele se mantém firme, dizendo que as atitudes do instrutor são ilegais e que ele irá denunciá-lo quando sair dessa prisão. Em resposta ao Hibiki, o instrutor diz que nessa prisão ele é a polícia e a lei. Além disso, ele também manja de fazer o tratamento capilar. Dito isso, ele ergue o Hibiki pelo cabelo e mostra para o garoto que ninguém nessa prisão irá o ajudar. Isso faz o Hibiki perceber que realmente ninguém nessa escola irá o ajudar. Então, quando o Hibiki iria receber uma bela de uma punição, a Shiori apareceu para o ajudar. Ela primeiro aplica alguns golpes no garoto e diz que, como ela é a presidente do conselho estudantil, ela irá assumir a responsabilidade de ensinar bons modos ao garoto. Enquanto se curvava, ela disse ao Hibiki para não tentar ser um herói, pois os instrutores dessa escola prisão são militares aposentados, cheios de vontade de massagear as costas de alguém. Mesmo assim, o Hibiki ainda queria se rebelar, pois ele acredita que está fazendo o certo.
certo. Ela bate mais dele e o explica que muitos já morreram por se rebelarem exatamente como ele está fazendo. O Hibiki, ainda querendo ser um idiota, empurra Shiori para longe e quando a garota cai, o seu celular fica exposto. Nesse momento, a Jun e companhia mostram para o instrutor que a Shiori estava indo contra as regras. E agora, chateado com a Shiori, o instrutor pede para que os colegas de classe da Shiori punam ela, senão todos eles serão punidos. Já o Hibiki, por ele ser um idiota que fica tentando proteger as pessoas, o instrutor teve a ideia genial de punir os colegas de dormitório dele no lugar dele. Assim, toda vez que ele errar, todos irão sofrer no seu lugar. No fim, o Hibiki finalmente desiste dos seus pensamentos de herói e diz que o instrutor está certo. Então, por ter feito todos apanharem injustamente, ele recebe vários cuspes e todos dizem que ele deveria se matar. Já a Shiori diz ao Hibiki para nunca mais falar com ela e também promete o odiar para o resto da sua vida. Depois de falhar miseravelmente, o Hibiki se arrepende de ter tentado agir como um herói e ter feito todo mundo sofrer. Então, o Shin aparece e diz que nada disso teria acontecido se ele fosse o seu cachorro. Imediatamente, o Hibiki se ajoelha e pede para que o Shin o permita ser o seu cachorrinho, mas o Shin recusa o pedido, pois o Hibiki é um lixo que pode arruinar a reputação de qualquer um. E quando o Hibiki implora novamente, o Shin promete o aceitar como seu cachorro, se ele cumprir umas 3 condições. A primeira é que ele deve se tornar o líder de sua classe, a segunda é ser reconhecido pelos outros, e a terceira ele só vai contar depois que as primeiras tiverem sido concluídas. Um tempo depois, vemos o Hibiki entrando e dizendo a todos que eles deveriam torná-lo o líder deles. Todos iriam espancar ele, mas de algum jeito, o Hibiki conseguiu muita comida e ainda prometeu os alimentar bem, se eles o reconhecerem como seu líder. Todos concordam e logo em seguida, ele coloca outro plano em prática, que é desafiar o Udo para tomar a liderança do lugar. Primeiro, ele provoca o Udo, fazendo com que ele e os seus subordinados corressem atrás dele, e enquanto fugia, aqueles que agora o seguem começaram a derrotar os subordinados do Udo, um por um, até que no fim, o Udo ficou sozinho contra o Hibiki. No entanto, a porta foi fechada, então descobrimos que o plano do Hibiki era fazer com que o Udo e os seus capangas ficarem presos do lado de fora, na hora do toque de recolher, mas o Udo conseguiu ficar do lado de dentro, e ele se preparou para amassar o Hibiki de carinho. No entanto, os agora fiéis seguidores do Hibiki estavam ali com ele. Assim, o Udo começou a ser massageado por um bando de personagens fracos, que nem mesmo tem músculo no corpo. Do outro lado da tela, o Ryo, um dos instrutores, estava sendo seduzido pela Jun. Após ser pego no charme da jovem, o homem pediu alguns celulares para o seu mestre. E falando em celulares, no dia seguinte, o bostão do Hibiki conseguiu uma vitória, mostrando ao instrutor que o Udo contrabandeava celulares dentro da escola. O Hibiki conta toda a história, dizendo que ele foi convidado a participar de atos malignos e impuros, mas agora ele sabe que o instrutor é o seu deus, e por isso ele decidiu ir contra esses atos ilegais na escola, e com o apoio dos seus amigos, ele venceu o mal e desmascarou o Udo. O instrutor acredita nessa história e começa a jogar futebol com a cabeça do Udo. Após a suave punição, Udo foi levado para curtir alguns dias de férias dentro de um buraco de barro. No fim, o instrutor elogiou o Hibiki e disse que tem grandes expectativas nele. Um tempo depois, vemos o instrutor lidando com alguns pais que trouxeram o filho deles de volta para essa escola. Sim, o filho deles, de nome Moko, conseguiu fugir dessa escola, mas os seus pais cometeram a atrocidade de trazer o menor de volta para essa prisão. Após os pais do Moko irem embora, a diretora, levemente irritada, decide aplicar uma punição no instrutor. Afinal de contas, ele afrouxou a segurança e o Moko conseguiu fugir. O Ryo vê isso acontecer e já abre um sorriso, planejando o dia em que ele possa substituir o instrutor-chefe. Um tempo depois, o Ryo teve a sua atenção chamada pelo Udo, que revelou que o Hibiki estava mentindo. O Udo promete conseguir mais celulares para o Ryo. No entanto, a Jun já havia pedido para o Ryo punir o Udo, por ele ter humilhado ela em público. E no fim, o Udo acabou recebendo um pouco mais de carinho e amor dos instrutores. Logo em seguida, em uma conversa com a Jun, o Ryo descobre que a Jun não recebeu o celular dela, e sim o de outra pessoa. Ele promete pegar o celular dela, mas o Ryo sabe que o seu instrutor-chefe deve ter trocado os celulares na hora de o dar. Do outro lado da tela, o fracassado do Hibiki se encontra com o Shin e o elogia pelo plano que ele montou ter se concretizado. Conversando com o Shin, o Hibiki pergunta como o Shin sabia sobre os telefones, e o Shin diz que o Hibiki irá ficar tempo bastante nessa escola para descobrir tudo. A caminhada deles termina no quarto luxuoso do Shin, e lá o Hibiki fica perguntando quem é o Shin. Afinal de contas, o cara tem tudo do bom e do melhor, mesmo estando em uma prisão escolar. O Shin ignora as perguntas e diz que a sua terceira condição é que o Hibiki dê um jeito em um certo comerciante de telefones. Basicamente, as pessoas têm feito comércio ilegal na escola, e eles têm feito bastante dinheiro com isso. E por conta de existirem muitos comerciantes, o fato do Udo ter sido pego foi completamente ignorado. Se o Udo fosse um personagem importante, a luta do Hibiki contra ele teria sido interrompida. E agora, o Shin tem grandes expectativas de que o Hibiki acabe completamente com o comércio ilegal na escola, ganhando assim a confiança do instrutor-chefe, e os outros prisioneiros, quero dizer estudantes, terão que reconhecer a superioridade do Hibiki. Assim, o Hibiki conseguirá influência para conseguir facilmente um celular para Shiori. Depois de fazer tanta coisa, o Hibiki começa a hesitar, dizendo que ele poderia apenas dar um celular para Shiori e a deixar feliz. No entanto, o Shin revela que fazer isso agora não irá apagar o ódio que ela sente por ele, e a única maneira dela o ver como um humano normal é se ele se tornar influente nessa prisão. O Shin realmente
realmente quer o ajudar, mas no fim o Hibiki precisa deixar de ser um medroso. Ele tem duas opções: ser um cara que apanha todo dia e passa fome, ou ser um protagonista que consegue conquistar a garota que ele gosta. Então, após o Shin se esforçar tanto para manipulá-lo, o Hibiki finalmente cede a ele. Assim, o Shin finalmente abre a boca, dizendo que o inimigo em questão não é alguém fácil de se lidar, por isso ele deve começar reunindo informações. Após receber as ordens do Shin, o Hibiki foi até o seu quarto para informar os seus colegas da nova missão deles, mas infelizmente todos recuaram, dizendo que estavam cansados de seguir as ordens imprudentes dele. Além disso, todos eles estarão livres em um ano, então eles não precisam ficar se arriscando e apanhando à toa. Irritado, o perdedor do Hibiki chama todos eles de perdedores e diz que não será mais o líder deles. Do outro lado da tela, o Shin recebeu uma visita do Ryo, pois esse instrutor acredita que o celular da Jun está com ele. O Ryo ataca o Shin, querendo obter o celular, mas rapidamente o guarda-costas do Shin aparece, sendo ele um estudante com força bastante para derrotar um instrutor. Além disso, ele também tem a permissão para defender o Shin a qualquer custo. Do outro lado da tela, duas garotas estavam solicitando uma parceria com a Shiori. Elas basicamente queriam unir as três turmas, em que cada uma delas faz parte e lidera, para se tornarem mais influentes nessa prisão. A Shiori estava pronta para recusar o pedido, mas a pequena garota na sua frente mostra a ela uma gigantesca rede de conexões com a internet, e com esse dispositivo, a Shiori finalmente poderá se comunicar com seu irmão mais novo. No entanto, esse dispositivo só irá parar na mão da Shiori se ela se unir com as duas. Surpresa com o conhecimento da garota na sua frente, a Shiori pergunta como ela sabe sobre o seu irmão mais novo. Então a garota pequena, numa grande prisão, diz que obter essas informações é coisa fácil para ela, afinal de contas, ela tem acesso ilimitado à internet. Além disso, ela também é capaz de hackear o banco de dados da escola e verificar o histórico de qualquer estudante. E ultrapassando os limites do hackeamento, a pequena garota também diz ter hackeado o site da polícia. Assim, ela viu que a família da Shiori morreu e que ela tem um irmãozinho, que atualmente está em um centro de cuidados especiais. Ao mesmo tempo que a Shiori fica irritada, ela também fica impressionada com a capacidade da garota. Então, ela decide se unir a ambas, desde que elas deem a ela um celular com esse comunicador e a internet. Enquanto isso, o Hibiki estava sendo cercado pelos subordinados do Udo, que obviamente queriam se vingar dele, mas o Hibiki usa uma tática e inteligência, socando a si mesmo e se molhando com ketchup e gritando bem alto, dizendo que não se juntará a malfeitores como eles. Do nada, o instrutor da massagem realmente aparece e todos eles acabam sendo julgados, e o líder deles acaba indo passar umas férias no buraco de lama. Quando o instrutor se vai, o Hibiki diz a todos que o seu verdadeiro alvo era o fornecedor principal dos celulares. Dito isso, ele pede para que todos se unam a ele, e em troca disso, todos eles irão receber comida de qualidade para o resto de suas vidas miseráveis. Ao ouvir isso, todos se curvam para o Hibiki, pois já fazem dias que eles não comem uma comida gostosa. Rapidamente, o Hibiki pergunta a todos onde a classe 6 faz os seus negócios de comércio, e a resposta é simples: elas são feitas em algum lugar, com bastante detalhes que eu não vou conseguir detalhar aqui para vocês. O Hibiki estranha toda essa informação, pois o Shin já havia dito que as transações ocorriam no refeitório e não nos dormitórios. Após ele falar isso, todos dizem para o Hibiki tomar cuidado, pois o líder dos vendedores é muito forte, e o pior deles é um instrutor da classe 6, que é o Ryo, que não perdoa nem mesmo a mãe dele na hora de aplicar a justiça. Além disso, eles recebem informações de que o Ryo está procurando por eles, e após obter todas essas informações, o Hibiki começa a ficar com medo de que o Shin tenha armado algo para ele se ferrar. Nesse momento, a Shiori e suas novas companheiras apareceram, e a situação ficou um pouco tensa, pois nem mesmo o Hibiki e nem mesmo a Shiori queriam olhar um nos olhos do outro. Do nada, a pequena hacker fica instantaneamente apaixonada pela grande beleza do Hibiki. Nesse exato momento, a tal da garota chamada Hako exige que o Hibiki entregue a ela o celular que o Hibiki pegou do Udo. Ela diz que se ele não der o celular, ela irá o surrar até ele quase morrer. Os garotos então decidem proteger o fornecedor de comida deles, mas a garota do cabelo levemente estranho desce a porrada em todos eles. De todos, apenas o Hibiki ficou de pé, e todas pedem a ele o famoso celular. Nesse exato momento, o Shin faz a sua entrada triunfal, e a Shiori demonstra estar chateada com ele, pois o cara deu a ela um celular sem conexão com a internet. Em resposta, o Shin foi lá e disse que a culpa é dela, por ter feito uma build focada em ter um corpo potente, mas com pouca inteligência. Logo em seguida, o Shin convida as garotas a se tornarem suas cadelas, dando o exemplo aí do Hibiki, que como seu servo, atingiu grandes conquistas em poucos dias. A Shiori, estando completamente enojada com o Hibiki, diz para o Shin que a única coisa que esse nojento serve é para abanar o seu rabo como um cachorro. Dito isso, elas decidem recusar a proposta e meter a porrada no Shin e no Hibiki. Então, agindo como homens de verdade, os dois começam a fugir, e as garotas perseguem eles. Tudo isso sem saber que o fato delas estarem seguindo os dois é um plano friamente articulado pelo Shin. Elas correm até o banheiro masculino, e lá elas acabam sendo facilmente derrotadas por um maluco com um símbolo na testa. E quando o cara estava prestes a finalizar a Shiori, o Hibiki o interrompe, e o cara pergunta ao Shin o que está acontecendo. Então o Shin explica que elas são as suas novas cachorrinhas, estando no mesmo posto que eles, o líder da classe 6 e o líder da classe 20. Após falar isso, o Shin ordena que o Hibiki tire foto das três garotas peladas, para que eles possam usar essas fotos para obrigá-las a seguirem as ordens deles. Mas o Hibiki novamente se recusa a sujar as mãos. Então, o Shin é obrigado a lembrar que alguns dias atrás ele era o maior lixo de toda essa prisão, e que foi ele, o Shin, quem mudou a sua vida para melhor. Resumindo, se o Hibiki desafiar o Shin novamente, o Shin nunca
nunca mais irá o perdoar. Após ouvir isso, o Hibiki concorda em tirar uma foto de apenas uma única garota, e também pede para que o Shin não as machuque novamente no futuro, quando elas vierem se rebelar novamente. Então o Hibiki prepara o palco apenas para atrair o Shin novamente e permitir que as garotas fujam. O desejo do Hibiki é que elas avisem o instrutor sobre isso. Assim vemos que as duas garotas conseguiram fugir. No entanto, a Shiori acabou sendo pega, devido ao seu grande cabelo estar solto. Se ela tivesse preso o cabelo, a sua fuga teria sido certeira. Agora o Shin está triste com a traição do Hibiki, e para piorar a situação, o nosso pequeno pedaço de bosta acredita que está em uma posição de dizer que ele nunca se uniria a alguém como o Shin. De acordo com o Hibiki, ele sabia que o Shin estava armando algo para ele desde o início. Do nada, o Ben aparece com as duas fugitivas e começa a perguntar que bosta está acontecendo nesse lugar. Para piorar ainda mais a situação do Hibiki, o Ryo também faz a sua entrada triunfal, querendo o celular daquela garota a todo custo. Então o Shin revela para o Hibiki que o Ryo está do lado dele agora, revelando que sim, o Shin planejava o descartar como um pedaço de bosta. No fim, o Hibiki se deu muito mal, sendo enviado para refletir sobre as suas atitudes por 2 semanas na solitária. Já as garotas acabaram sendo julgadas por um homem. Sim, o Ryo decidiu que elas terão que fazer mais trabalho doméstico e correr 5 km a mais todo dia. E o pior de tudo é que mesmo que o Hibiki tenha tentado se sacrificar pelas garotas, a Shiori ainda continuou com raiva dele. Dentro da cela, o Hibiki obviamente reflete sobre tudo e fica bastante deprimido. No entanto, esse é o momento em que o título desse vídeo faz sentido, pois após se ferrar de todas as maneiras, o Hibiki decide mudar completamente a sua vida. Ele decidiu que a partir de agora, ele nunca mais irá confiar em ninguém, até mesmo porque ele não gosta de receber ordem. Então, para ser respeitado nessa prisão, ele precisa no mínimo ser forte o bastante para não apanhar para ninguém. Assim, o Hibiki, que já é uma pessoa muito boa em atletismo, coloca na sua mente que ele precisa ser a pessoa mais forte do mundo e que ele está disposto até mesmo a vender a própria alma para o diabo para atingir esse objetivo. No fim, ao invés de apenas imaginar, assim como você e eu fazemos todas as noites durante nossos momentos de ansiedade e depressão, o garoto começa a botar as suas ideias em prática, iniciando um treino intenso. E enquanto o Hibiki treinava como um louco, o instrutor-chefe, aquele que aplica as melhores massagens dessa prisão, olha para o Hibiki e se lembra dele mesmo no passado. Há muito tempo atrás, um instrutor foi traído e colocado em uma prisão, onde ele certamente iria morrer. Pensar na sua própria morte o fez mijar nas suas próprias calças, porém naquela época, um amigo decidiu o ajudar. No entanto, o instrutor ficou com medo demais e acabou abandonando o seu salvador, ficando vivo, enquanto o cara que o ajudou morreu. Na época, o instrutor tentou dar as suas condolências à família do seu amigo, mas ele foi julgado por ter fugido com o rabo entre as pernas. Sim, todos morreram no campo de batalha e apenas ele voltou vivo. Na mesma época, a mulher do seu amigo ficou muito mal e acabou ficando hospitalizada. E então, ele decidiu visitar o filho dela para ver como o garoto estava. Assim, ele acabou descobrindo que o menor era um viciado em games e que ele nem mesmo havia ido no funeral do próprio pai e nem mesmo tinha ido visitar a sua mãe. O instrutor tentou conversar com o garoto, mas ele disse que todo dia ele sofria bullying na escola e os seus pais nem mesmo perceberam isso. Ele se sentiu abandonado, por isso ele fica nessa vida de jogar e não ligar para nada na vida, nem mesmo para os seus próprios pais. Ele nunca teve amigos. Tudo isso porque a sua família precisava se mudar várias vezes devido ao emprego de policial do seu pai. O garoto estava em uma situação tão perturbadora que o fato dele desabafar fez com que ele morresse nas mãos do instrutor, e a causa da sua morte acabou sendo a desnutrição. Após passar por tudo isso, o instrutor decidiu deixar de ser policial, pois ele não se acha bom para essa profissão, já que graças a ele, o seu amigo perdeu a vida, e seguindo sua vida, ele acabou conhecendo a mulher que administra a escola do futuro. Ele foi até onde ela estava para conversar, mas acabou encontrando montada em cima de uma barriga, com um rosto humano em cima. O instrutor ignorou o velho e tentou conversar com a Jean, mas então a barriga com o rosto humano em cima começou a passar mal, devido aí à falta dos seus remédios, e a Jean o deixou morrer. Resumindo, a Jean se casou com esse homem para roubar sua fortuna, e agora que a papelada já está toda certa, o velho barrigudo já pode morrer. Essa mulher é a filha do homem que salvou sua vida, por isso o instrutor a repreendeu, perguntando como a filha de um homem que o salvou consegue agir assim. Isso irrita a Jean, e ela começa a bater no instrutor, dizendo que o seu pai não era um herói, pois ele abandonou sua família pelo trabalho e morreu, deixando todos eles para trás. Além disso, devido ao trabalho de policial do pai dela não pagar bem o bastante, ela teve que abandonar a sua escola e começar a trabalhar como uma mulher que presta serviços noturnos, se é que vocês me entendem. E mesmo com a família dela passando por uma situação miserável, o pai dela ainda só se importava com o trabalho que pagava mal e com seus amigos policiais. Tudo isso para que ele pudesse se sentir um verdadeiro herói. E finalizando a vida horrível dela, o homem que ela acabou de matar só deixou para ela uma escola ferrada e toda a sua riqueza foi dada à sua ex-mulher e filho. O instrutor, ainda se sentindo culpado, pede para Jean bater nele, para que a sua culpa possa diminuir. No entanto, ela não faz isso e apenas pede para que ele a sirva, atuando como instrutor na tal escola-prisão. E foi assim que este homem se tornou um instrutor. Assim o tempo passou e o Hibiki finalmente saiu daquela cela. Ele saiu de lá com um olhar completamente diferente e o corpo bem maior. Ao mesmo tempo, aquela garota pequena estava sendo perseguida por vários garotos, pois ela abandonou suas tarefas de limpeza. Obviamente, quem a capturar e denunciar será recompensado pelos instrutores. Enquanto corria, ela dá de cara com um usuário de óculos fraco, e para piorar a situação, esse usuário de óculos também é um dos alvos desses garotos, pois eles acham o garoto muito
chato. Felizmente, o Hibiki, agora completamente diferente, aparece e salva os dois, derrotando sozinho qualquer um que tente agredir eles. E então, quando a garota estava segura em um quarto com o Hibiki, ela obviamente tenta se aproveitar do garoto romanticamente, afinal de contas ela gosta dele, mas o Hibiki agora só tem espaço para o ódio no seu coração. Do nada, Shiori e uma outra garota raivosa chegam, e o Hibiki apenas fica as encarando com um olhar de raiva. A garota chamada Haku quer cair na porrada com o Hibiki. Ele então a convida para um X1 sincero, e o acordo dele é simples: se ele vencer, ele deseja que as garotas trabalhem para ele em seu novo plano de fuga. Um tempo depois, no campo de treinamento, vemos o Hibiki se levantar e dizer ao instrutor e a todos que o tempo que ele passou na solitária o fez entender melhor a si mesmo. Por isso, a partir de agora, ele irá agir pensando no bem de todos, e não só dele mesmo. Todos olham para essa cena e chegam à conclusão de que o Hibiki está armando novamente algo, mas eles têm certeza de que o instrutor irá aplicar uma massagem no garoto. No entanto, o instrutor, ao ver o Hibiki se tornando um homem de verdade, chega a ficar bastante emocionado. Ele diz para todos seguirem os passos dele, o que deixa todos chocados com a primeira rendição emocional do instrutor. Do nada, um outro instrutor com bochechas grandes tem a incrível ideia de colocar os alunos da sua turma para lutarem contra os alunos da outra turma, que no caso é a turma que o Hibiki faz parte. Para piorar a situação, o instrutor bochecha colocou apenas garotas para lutar ao seu lado, e por incrível que pareça, as garotas foram mais fortes e derrotaram completamente os garotos. Obviamente, o instrutor da massagem ficou muito irritado e disse que os garotos iriam ficar sem jantar. No entanto, Hibiki ergueu sua mão e disse que iria provar que ele mudou e se arrependeu, descendo a porrada nessas garotas. Ele se levanta e vai até a Haku, oferecendo um aperto de mãos, mas ele na verdade encosta em um certo lugar, o que deixa a garota muito irritada, e por isso ela dá um belo soco nele. E o Hibiki a irritou propositalmente para que ela desse tudo de si nessa batalha, enquanto ele, que não entende muito de lutas, apenas conserva sua energia para derrotar rapidamente quando ela ficasse cansada de atacar. Assim, o Hibiki vence a garota mais forte da escola, o que deixa todos chocados. Obviamente, o instrutor bochecha ficou chamando o garoto de trapaceiro, insinuando que ele ganhou de maneira suja e tal. No entanto, para o instrutor da massagem, o Hibiki lutou com bastante honra e a luta foi justa. Ele também convidou o Bochecha para uma pequena luta de treino com ele, mas o homem recusou, pois sabia que iria ser massageado pelo seu companheiro de trabalho. Afinal de contas, o instrutor da massagem é o homem mais forte de todo esse campo de treinamento, quero dizer, escola. Do nada, o instrutor careca aparece. Ele diz que o Hibiki vencer contra as garotas não é um feito de honra. Então, ele diz para o Hibiki lutar contra o garoto mais forte da classe 4. No entanto, essa luta parece um pouco injusta. Afinal de contas, um é um lutador nato com bastante treinamento, já o outro é apenas um estudante normal. Então, numa tentativa de irritar o instrutor da massagem, o instrutor careca com um sorriso no rosto zomba do Hibiki e de sua turma, dizendo que eles só são capazes de vencer garotas. Nesse momento, o Hibiki usa o seu melhor movimento para conquistar o carinho do seu instrutor e também mostrar o seu valor. Ele dá a ideia de ele e seu inimigo competirem de forma atlética e não em uma luta. Assim, uma disputa de quem fica em posição de sentido e não se move começa, e todos os instrutores parecem satisfeitos com isso. Uma hora depois da competição começar, ambos ainda estavam de pé, firmes e fortes. Já os espectadores estavam cansados. Alguns não conseguiam nem mesmo ficar de pé. 3 horas depois, o inimigo do Hibiki já estava tremendo, enquanto o nosso personagem principal se mantinha firme e forte. Então, o instrutor da massagem faz uma proposta de terminar a batalha agora em um empate, e o instrutor careca aceita, com medo de perder essa disputa. Então, o garoto usuário de óculos pede permissão para ajudar o Hibiki a retornar ao seu quarto, e o seu pedido é aceito. Chegando no quarto, o Hibiki pede para o garoto buscar 2 baldes, um com água quente e outro com água fria, pois ele sabe muito bem que a luta ainda não terminou. Um tempo depois, o lutador mais forte da escola vai até o Hibiki para poder se vingar pela vergonha que ele o fez passar. Ele é recebido pela água fria e em seguida quente. Assim, quando o garoto parte para cima do Hibiki, ele fica totalmente sem forças, e a água fria seguida da quente fez com que os seus músculos começassem a ser afetados. Então, o Hibiki parte para agredir o seu inimigo incapacitado, e no fim, o subordinado do inimigo teve que fazer o possível para conseguir conter a fúria do Hibiki. Do outro lado da tela, vários colegas de classe do Hibiki estavam imaginando a cara toda surrada do Hibiki, e todos eles já estavam planejando se submeter a um instrutor careca para evitarem problemas em sua vida. No entanto, eles acabam presenciando a cena do Hibiki sendo segurado, e quando a ajuda deles para derrotar o Hibiki é solicitada, o nosso personagem principal abre a boca e diz que está lutando para fazer com que todos nessa escola alcancem a liberdade. Sim, a fuga. Essas palavras deixam todos hesitantes, mas o garoto do óculos dá um passo à frente e atinge seu inimigo com uma cadeira. Nesse momento, um dos líderes da classe 4, que serve a um instrutor careca, tenta forçar os garotos a atacarem o Hibiki, mas eles se rebelam contra ele e devolvem ao Hibiki o título de líder da classe. Feito isso, eles perguntam como que fracotes como eles podem derrotar os inimigos mais fortes, e em resposta a isso, o Hibiki pega um pedaço de pau e quebra vários ossos do lutador mais forte. No dia seguinte, o Hibiki é recebido por vários garotos que desejam pedir desculpas por tudo que já fizeram contra ele, mas o Hibiki achou tudo isso muito suspeito. Afinal de contas, todos ali eram doidos para se tornarem próximos do Shin. Então, o Hibiki começou a refletir e pensar no motivo pelo qual o instrutor careca não veio atrás dele, e também o porquê do Shin não ter aparecido, e ele ficou com medo da sua evolução ter sido um plano do Shin. Todos esses pensamentos fazem com que o Hibiki fique cheio de dúvidas sobre o seu futuro e os desafios que ele irá enfrentar, mas pelo menos uma coisa é certa na sua vida: agora ele é muito mais forte e muito mais esperto do que antes. Então
opinião, ele deve pelo menos lidar melhor com os desafios. Bom, pelo menos é isso que ele acredita. Galera, esse anime é muito bom. Se tu quer a continuação desse vídeo, por favor, deixa o like, beleza? Pai ama vocês. Fui!